Vamos falar sobre esse conceito de reencarnação, que é muito difundido no Oriente, mas ele não é tão conhecido no Ocidente. Lá no Oriente, a reencarnação é um fato, porque culturalmente eles aceitam esse conceito desde a época dos Vedas, de 4.000 anos antes de Cristo, e as filosofias orientais todas, elas são baseadas nesse conceito da reencarnação. Então, por exemplo, no budismo eles falam sobre o samsara, a roda do samsara, que aqui na terceira dimensão nós ficamos presos e estamos voltando para nesse processo de encarnação, reencarnação, né? E ficamos presos nesse processo de nascer, envelhecer, morrer. E qual seria o Dharma, a solução para sair dessa roda de samsara? Para a gente passar para a próxima fase do videogame. E aqui no Ocidente, o Espiritismo, né? O Espiritismo fala muito sobre a reencarnação. Mas uma coisa que pouca gente sabe é que o cristianismo, no começo do cristianismo, esse conceito de reencarnação ele era aceito. Tem um livro que eu recomendo, que é bem interessante. O livro se chama Reencarnação, o Elo Perdido do Cristianismo, que a Elizabeth Clare Prophet, ela conta toda a história desse conceito da reencarnação na Bíblia, das passagens que tinham na Bíblia, e depois com os concílios da Igreja, da estruturação da Igreja Católica, foram cortando esses conceitos de reencarnação por causa da manipulação do poder. Porque quando a gente reconhece que o espírito reencarna para evoluir e crescer e caminhar e se iluminar cada vez mais, nós não precisamos de uma ponte para chegar até Deus, né? Porque nós temos essa caminhada e temos essa ligação direta. Então, foi como uma manipulação mesmo que fizeram e cortaram do cristianismo essa história da reencarnação por causa desse conceito que é fundamental de que nós caminhamos para o nosso crescimento, para a nossa iluminação, para a nossa ascensão, né? Muitos mestres já fizeram essa caminhada, já passaram aqui pela Terra, já tiveram várias encarnações e já ascenderam para outros planos, e aí eles continuam ajudando aqui a nossa caminhada de outros planos. Então a gente compreender isso é muito importante, porque desvincula desse conceito de culpa, de inferno. Né? Você já pensou se a gente tivesse só uma chance para viver aqui na Terra e se a gente fizesse tudo errado, a gente fosse para o inferno e ficasse lá no inferno o resto da eternidade? Não seria justo, né? Imagina qual pai que é amoroso e que manda um filho para o resto da vida inteira para a eternidade. Não existe isso, né? Então esse conceito de culpa, a gente tem que se libertar dele. Esse conceito de punição, né? De inferno. O inferno é aqui, né? No nosso plano, o paraíso aqui, né? O paraíso e o inferno estão aqui. Voltando para a história da reencarnação, a gente consegue ver isso no nosso mapa astral kármico. Porque nessa leitura kármica da astrologia, seria uma astrologia mais espiritualizada, porque leva em conta a nossa jornada evolutiva do espírito. Alguns pontos do mapa mostram a bagagem que a gente traz do passado, o que já foi vivido, o que a gente já... Às vezes a gente fica preso nos padrões repetitivos, qual seria a nossa zona de conforto, os dons e talentos que a gente já desenvolveu e traz também, né? Porque a gente não traz só coisa ruim do passado, a gente traz coisas boas também. Então, a gente entender por que a gente reencarnou, o que a gente veio realizar nessa vida que a gente não realizou antes, da onde estamos vindo, para onde estamos indo, entender mais sobre a nossa lenda pessoal, a nossa história. Para quê? Para compreender o passado e co-criar um novo futuro mais alinhado com o nosso propósito de alma. Então esse é o objetivo da astrologia kármica, é o trabalho que eu gosto de fazer, ajudar as pessoas a entender essa história. E por que a gente volta aqui na Terra? Por que a gente reencarna na terceira dimensão? Quais são os sentimentos, a vibração, né, sentimentos densos que nos trazem aqui para a terceira dimensão? Que a gente vive aqui nesse plano da terceira dimensão, que é a dimensão da matéria,
e existem sentimentos que se afinam mais aqui com esse plano da matéria, né? Então a gente volta porque a gente deixa muita mágoa, a gente não perdoa, a gente deixa muita relação por resolver. Dizem conceitos espiritualistas e espíritas, inclusive, que a gente reencarna na mesma família com as pessoas que a gente tem ligações kármicas que a gente precisa resolver, por exemplo. Dizem que os piores inimigos vêm na mesma família, para a gente resolver essa história. Tudo isso dá para ver no mapa astral, na astrologia kármica. A gente consegue ver o que a gente traz, o que a gente viveu, quais foram os bloqueios. Por exemplo, os planetinhas retrógrados. Quando a gente nasce, sempre tem um ou outro planeta retrógrado no céu. É muito raro não ter nenhum planeta retrógrado na hora do nosso nascimento, né? As fases que não tem planeta retrógrado no céu são raras. E aí, o que mostra o planeta retrógrado no mapa? Temas que foram mal trabalhados, mal desenvolvidos e agora precisam de uma atenção especial. É como se a gente tivesse ficado de DP naquelas matérias. E aí a gente volta. Que nem na escola, né? A gente fica de DP nas matérias e aí tem que depois se responsabilizar e prestar atenção maior naquela matéria para poder passar. Às vezes a gente não passa de ano, às vezes a gente bomba também, né? Na escola. Então a mesma coisa aqui na escola da vida, aqui na Terra. Às vezes a gente volta com a mesma situação, com as mesmas questões e até um pouco mais difíceis, porque o desafio fica maior, né? Então a gente atentar para isso, ter consciência disso, é fundamental para a gente poder superar essas questões.